Muito bem, Ruizão. São 5 Cinco. horas em algum lugar do mundo. Então podemos começar. Podeu. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a todos aqui, uma super live da Poly Angels. Hoje, um tema muito especial. Vamos discutir a China e eu queria até fazer um breve preâmbulo. Então, faz muito tempo que a gente tem buscado fazer uma discussão consistente e aprofundada sobre a China, mesmo dentro do programa interno de desenvolvimento que a gente tem no Great Place to Work. Todas as últimas rodadas a gente procurou trazer essa discussão sobre a China, porque, obviamente, para quem vive no planeta Terra, não dá para desprezar o assunto China. Para quem vive em outros planetas, talvez possa não considerar, mas para quem está no planeta Terra, essa discussão é fundamental. Mas confesso que a gente não tem conseguido, né, fazer uma edição muito boa. E hoje, finalmente, conseguimos achar as pessoas ideais para fazer essa discussão. Então, a Poliângela que tem muito prazer em apresentar hoje para vocês a Ling Wang. A Ling, para vocês terem uma ideia, nasceu em Taiwan e veio para o Brasil com 7 anos de idade. E de lá para cá o tema China, obviamente, faz parte da sua vida, então ela tem um conhecimento muito grande sobre o Brasil e sobre a cultura brasileira e um conhecimento muito grande sobre a cultura e os negócios na China. Então, um grande prazer ter aqui a Ling Wang com a gente. E temos também o She Yuan. O She Yuan é engenheiro aqui, como a maioria de nós, né? Trabalhou um tempo na Mauá, na Mercedes, desculpa, e pela Mercedes voltou para a China, morando muitos anos lá. Hoje, o She assessora empresas chinesas a atuarem no Brasil. E a Ling faz mais ou menos o movimento contrário, assessora empresas, empresários e investidores brasileiros a conhecer mais a China. Então, acho que vai ser um casamento aqui perfeito, né, com bastante conhecimento sobre o tema da China. Vamos falar... e como o tema é muito amplo, né, muito vasto, nós dividimos em 3 sessões. Está parecendo uma temporada da Netflix, né? Então, vai começar hoje, vamos seguir nas 2 próximas quintas-feiras. Hoje, uma visão mais geral, mas queremos aprofundar no tema inovação, obviamente, muito espaço para discutir startups e desvendar alguns dos segredos, tá? Então, eu queria já passar diretamente a palavra para a Ling. Está aqui com a gente também o João Marcos. O João Marcos vai ficar aqui nos nossos bastidores, ajudando a monitorar aqui o chat, as perguntas que estão surgindo aqui no chat do Zoom e também para quem está acompanhando no YouTube. Aqui no Zoom temos uma limitação de 100 pessoas, né? Caso isso estoure, as pessoas podem seguir pelo YouTube. Tá, João? Então, a qualquer momento que você precisar ou quiser, entra aí, interrompe a gente, faz perguntas, traz o que está acontecendo aí nos bastidores, tá bom? Ling, Perfeito, Rui. então, Deixa comigo. ok? Ling, então, por favor, o show é seu e do Che, fiquem aí com vocês. A gente vai entrar aí de tempos em tempos para alguns comentários ou para ajudar aí na questão do tempo, tá bom? Ling, por Beleza. favor. Beleza. Boa tarde a todos. Meu nome é Ling e eu estou muito contente. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui hoje com vocês. Quero agradecer ao Rubens e ao João, com quem nós construímos os 3 eventos, e ao amigo Rui, que foi quem nos aproximou. Hoje a gente vai falar sobre uma China que é um pouco a China que eu conheço, né? E a China que eu conheço, claro que tem a ver com a minha origem, mas tem principalmente a ver com o meu trabalho, né? Então, há 19 anos, eu venho fazendo um trabalho que é de levar brasileiros, levar empresas do Brasil para a China, para conhecer, para fazer negócios, de modo que essa minha assessoria
torne a relação da empresa brasileira com a empresa chinesa uma empresa produtiva, né? Um resultado produtivo. Então, o Rui falou de casamento, então eu me vejo meio como uma espécie de casamenteira de empresas, né? E é com esse olho, né, que eu vejo a China. Né? Já no caso do Xie, que vai falar daqui a pouco com vocês, ele já tem um olhar diferente. Em que aspecto? Como ele trabalhou e morou lá, né, por muitos períodos e por muito tempo, ele levou empresas para se instalarem na China, né? Ele comandou empresas lá e hoje ele está de volta ao Brasil fazendo exatamente o caminho ao contrário, que é trazendo as empresas chinesas para se instalarem aqui no Brasil. Né? Então, nós temos dois olhares complementares e é dessa China que nós vemos que nós vamos falar. Eu acho que o nosso grande objetivo hoje é trazer para vocês essa atualização sobre o momento da China. A gente quer que vocês tenham um aperitivo do que é a China hoje. Que a China que nós vemos é uma China com muitas oportunidades, né? A China que nós vemos, e que vocês também conhecem, é uma China que em muito pouco tempo se desenvolveu muito rápido, cresceu muito rápido, né? Reduziu a pobreza. Então, em 40 anos, né? Essa China que nós conhecemos, ela virou a fábrica do mundo para o mundo. Então, da década de 70 para cá, a China se desenvolveu quantitativamente, né? E a China é um país que tem outras aspirações. Né? Que outras aspirações a China tem? A China quer crescer qualitativamente agora. Ela quer ir para um outro patamar. Né? Ela quer entrar numa nova jornada de desenvolvimento e se integrar no mundo, né? Não somente como a fábrica. Né? Então, esta China que está nesse novo movimento, e não é de hoje esse movimento, né? É a China da qual nós vamos falar. Né? Olha só, o que eu vejo na China? Né? Todo o movimento de transição para mudar o status quo dela, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deu certo? Tá aparecendo o Firefox, não o slide, Ling. Agora acho que sim. Agora sim? Isso, agora pode pôr na modo apresentação. Muito bem. Então, olha só, esse é o roteiro que nós montamos com o Rubens e com o João. Então, nós vamos falar um pouquinho da China, do seu momento de transição, tá? Hoje, na semana que vem, a gente vai falar de um pilar muito importante e que nos afeta no Brasil diretamente, que é o movimento da China internacionalizando. Ok? E por fim, daqui a 2 semanas, no terceiro episódio, né, da série, a gente vai falar especificamente dos ecossistemas de inovação. Eu sei que esse é um tema bastante caro para este grupo, né? E na verdade, inovação é um assunto que vai permear nossas 3 sessões, tá bom? Então, dizia para vocês, a China está nesse momento de transição, né? Apesar de ser a segunda maior economia do mundo, né? E o PIB está crescendo, e ela quer transicionar desse modelo que depende de produção industrial e exportação, muito fortemente, e de investimento, grande parte de investimento estrangeiro e investimento local. Ela quer sair parcialmente desse status e ir para um próximo momento.
Qual é o próximo momento? É o momento que tem esses outros pilares, né? Esses outros pilares quais são? São os pilares que estão baseados mais em consumo interno, mais na participação dos serviços no PIB, inovação e internacionalização. Tá? Então, olha só, o governo chinês reconhece, né, que esses 4 pilares, eles são muito importantes para a China conseguir chegar no próximo nível, né, no próximo patamar. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu vou falar para vocês alguns fatores que tornam essa transição possível, que impulsionam essa transição. Só para vocês terem uma ideia, né? A China, diferente do Brasil, ela até 2 anos atrás, ela era um país eminentemente rural, né? Metade da China, da população da China, estava no campo. Isso, a partir de 2008, virou, né? E hoje, 2020, a gente deve ter 60% da população chinesa nas cidades. Então, essa migração de chineses para a cidade, ela traz em si uma mudança de padrão de consumo, tá? Outro driver importante é o enriquecimento. Chineses estão ficando mais ricos, né? Existe uma estatística que diz que entre 200 e 400 chineses estão na classe média. Então, isso também traz um novo padrão de consumo e de demanda, ok? Mais um dado. Há poucos dias atrás, inclusive, o Rubens mandou um vídeo para nós, e aquele vídeo os dados daquele vídeo são bem verdadeiros, né? O que dizem aqueles dados? 900 milhões de chineses estão conectados, e dessa população, mais ou menos 80% está no mobile. Então, esses 3 drivers, eles são importantíssimos e eles são motores para a gente conseguir aumentar esse consumo interno e aumentar a participação de serviços, né? E então, esse governo, né, o governo chinês, ele está consciente de que para fazer a transição para o próximo nível, é preciso fazer reformas e é preciso mobilizar recursos, tá? Então, vou dar um exemplo de um movimento que o governo chinês fez, que é a Feira Internacional de Importação, né? Em novembro de 2018, aconteceu a primeira feira de importação na China. Alguns de vocês que estão me ouvindo provavelmente devem ter ido para a China ou ter ouvido falar de feiras na China de exportação. Por exemplo, a Canton Fair, que é a maior feira do mundo. Mas essa feira que aconteceu em novembro de 2018, ela foi uma feira criada pelo governo central da China para estimular, convidar países do mundo inteiro, empresas do mundo inteiro que quisessem vender para a China, tá? Então, você, Brasil, você quer vender para a China? Vem aqui na minha feira mostrar o que você tem para vender. E o que o governo chinês fez? Ele não só criou a feira, mas ele deu um comando para as províncias. Cada província tinha uma verba para gastar na feira, né? Não só na feira, mas nos 3 anos seguintes. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui nessa feira com uma delegação do Brasil, né? E era uma feira tão gigante, né? Alguma coisa em torno de 11 anhembis, né? E essa feira, ela teve a participação de mais de 200 países e uma miríade de empresas. O Brasil esteve lá no pavilhão dos países, com o stand do Brasil, esteve no pavilhão de alimentos e bebidas, né? Então tinha desde o pessoal dos frigoríficos até a turma do panetone, do molho de pimenta, né? O Brasil também estava no pavilhão de moda e confecção,
né? E no pavilhão de serviços e saúde. Muito interessante. Tinha empresas do Brasil vendendo escolinha de futebol, né? E também tinha um cliente meu, muito legal, vendendo franquia de clínica de dentista. Só para vocês terem uma ideia, esse cara já está na China, ele tem 2 clínicas hoje em Shenzhen, com dentistas brasileiros, né? Então, essa feira, ela teve essa motivação que é, você quer vender para a China? Venha e apresente seu produto. E realmente tinha produtos, tinha serviços, então o stand, por exemplo, da Itália, que eu fui, que eu fiquei muito impressionada, tinha 3 helicópteros montados. Você podia entrar, sentar, experimentar, né? Não podia sair voando, mas estava lá. Assim como tinha gente vendendo serviços, cruzeiros, seguro, tudo que você pode imaginar. Esse é um movimento, um exemplo de um movimento do governo da China para sustentar essa ambição, essa transição, tá? Então, é uma forma do governo, né, que o governo criou para que se concretize esta meta, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente fala de mobilizar recursos, né, eu vou falar de um outro exemplo, né, e aí esse é um exemplo dentro de inovação. O governo chinês gastou em 2012, com o P&D, alguma coisa em torno de 160 bilhões de dólares, tá? Que dava um pouquinho menos do que 2% do PIB da China. Então, estava atrás dos Estados Unidos, do Japão, tal, né? Esse número, em 2018, ele praticamente dobra, né? E ele dobra e ele passa a ser o segundo maior orçamento de P&D do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Então, isso é um indicativo muito claro de mobilização de recursos, né, para sustentar a inovação. Conhecem que não dá para evoluir para o próximo nível sem investir em inovação, né? E o interessante é que, além de destinar dinheiro, eles escolheram 10 setores estratégicos, né? Que são setores, vamos dizer assim, inevitáveis, né? Para garantir a posição da China como uma potência mundial, né? Na indústria de alta tecnologia. E esse tema, né, nós vamos falar com mais profundidade a semana que vem, quando a gente estiver falando do Made in China 2025, tá? Agora, vocês estão vendo um outro exemplo que eu queria dar, que é alguma coisa que a gente também vê no Brasil, que é, com o Covid, o uso da máscara e a medição de temperatura, né? Aqui a gente tem uma medição de temperatura na entrada do supermercado, em alguns comércio e tudo mais, né? Na China, a medição de temperatura também acontece e na verdade, com 2 diferenças. A medição de temperatura na China, ela já acontecia desde 2011, né? E desde 2011, em todos os aeroportos na China, você tem a medição de temperatura sem as pessoas perceberem, porque existem umas câmeras térmicas que você não precisa parar para a câmera medir a sua temperatura, né? Ela mede a sua temperatura e isso fica registrado. Assim como ele registra quem você é, faz o reconhecimento facial, ele também vê com que roupa você está, se você está de óculos, se você está segurando uma xícara, e assim vai, né? Então, a medição de temperatura já era uma coisa, vamos dizer assim, comum na China. Hoje, ela se popularizou em todas as entradas de prédio, supermercado, shopping, tudo tem medição de temperatura. A segunda diferença, né, com relação ao Brasil, é que os dados coletados da medição de temperatura não ficam
somente com você e com o rapaz do supermercado. Esses dados, eles são alimentados, são coletados, e eles vão para um grande Big Data, e esses resultados, eles são usados em decisões de saúde pública, né? De modo que, o que acontece? Quando você tem, então você tem isso no seu celular, né? Se aquela região que você está é uma região verde, laranja ou vermelha. Então, o que aconteceu umas 3 semanas atrás em Beijing? Teve um caso suspeito, né, de Covid. Muito rapidamente, esse dado estava disponível e fez as autoridades tomarem uma decisão de fechar o mercado onde tinha sido detectado esse caso de temperatura mais alta, e um lockdown das regiões por onde as pessoas que tinham estado naquele mercado, teve um lockdown imediato, muito rápido. Então, o uso da tecnologia e aí a aplicação da inovação na China, ela está muito presente no dia a dia. Tá? Então, esse é um exemplo de algo a respeito do Covid, né? Muito bem. Então, acho que esse assim, é indiscutível o movimento e a mobilização da China em relação à inovação. No terceiro episódio da série, o Yin vai falar muito mais dos mecanismos e vai dar mais exemplos de varejo, de meios de pagamento, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre o último pilar que nós escolhemos aqui, que é a internacionalização. E dentro da internacionalização, a gente escolheu 2 iniciativas da China, né? A primeira iniciativa é o Belt and Road. O que é o Belt and Road? É a nova Rota da Seda, né? Então, o que era a Rota da Seda lá atrás, né? Era uma rota comercial que ligava a China até a Europa. E aí as pessoas chegavam de camelo, né, para buscar mercadoria na China para vender lá na Europa, né? Então, essa era a antiga Rota da Seda, super poética e tal, né? Hoje em dia, o que é a nova Rota da Seda? Né? É uma iniciativa do governo chinês que integra uma série de países, né, que une também a China e a Europa, ok? Então, olha só, vocês estão vendo aqui no mapa que existem 2 rotas, uma por terra e outra por mar, tá certo? Ao longo desta rota, né, estão sendo interligadas, né, cidades e países, e essas rotas aqui, elas estão sendo construídas ou como rodovia, ou como ferrovia, hidrovia, e está sendo construídos portos, zonas francas, né? E isso tudo, né, criando oportunidades de comércio e, mais importante, alinhamentos desses países, né, para fazer comércio com a China. Alinhamento de quê? Alinhamento tarifário, alinhamento da parte regulatória, sanitário, etc. E os chineses estão construindo essas ferrovias, essas rodovias, os portos, onde precisa de uma hidrelétrica, vai lá e constrói, né? E essa é um mega projeto que começou em 2013, né? E só para vocês terem uma ideia, tem mais de 130 países e muitas organizações internacionais que estão integradas nesse projeto, né? Nesta iniciativa. E a China sozinha gastou esse tanto de dinheiro. E para onde está indo esse dinheiro, né?
está indo para esses setores que vocês podem ver, energia, transporte, etc. Então, esse é um movimento que a China tem feito desde 2013 para integrar os países, né, e criar a nova Rota da Seda, né? Acho que o Xie tem um comentário com relação à Rota da Seda. Um comentário sobre a Rota da Seda é assim, a experiência fala que saindo de qualquer carga, container saindo de Xangai até o porto de Rotterdam pela rota normal, né, Canal de Suez, Estreito de Málaga e assim por diante, conhecida como para abastecimento na Europa, a gente vê que é 18, no mínimo, 25 dias. E com a Rota da Seda na linha ferroviária via Europa, isso sinaliza, os chineses estão sinalizando até a Turquia ali, e quem sabe até a Alemanha, né? Estão falando em 16, 18 dias. Para alguns casos, quando você fala 15 dias, isso significa metade ou 60% do tempo para fazer o transporte. Então, o que vai acontecer? Para quem trabalha com indústrias, que o pulmão que você precisa em termos de matéria-prima, produtos de montagem, em trânsito, você cai para 60% do que você está ali. Então, essa é uma realidade muito próxima de acontecer. Isso em termos mundiais, do movimento entre chegada de componentes na China, Europa, China, Europa, isso vai fazer um custo admirável, eu diria, redução de custos incríveis, né? Em termos de intermodal. Então, isso aqui é um ponto onde a Rota da Seda. E agora, remetendo no Brasil, o Brasil está sinalizando que tem uma rota ligando Vitória, fazendo Atlântico-Pacífico. Ou seja, ligar Vitória até Lima, no Peru. Como é que vão fazer? Já está desenhado, né? Agora só precisa acontecer. Ou seja, em 2013, quando eles falaram, pouca gente acreditava que isso poderia se tornar realidade. E isso, a gente olhando para o nosso dia a dia, Brasil, a gente vai perceber que, se isso aqui acontecer, o Brasil vai ser bastante beneficiado. E a gente, na realidade atual, né, a gente vai ver que já tem um terminal de cargas Paranaguá, que levou 2 anos para ficar pronto, que os chineses deixaram prontinhos em Paranaguá, e tem outro sendo construído em São Luís do Maranhão, né, pela CCCC. Então, essa aqui é uma realidade que a gente olha os vistos, as estradas, as ferrovias estão indo para o norte, porque a saída dos grãos e proteínas saem para o norte, né? E alguns deles do sudeste vai sair por Paranaguá. Então, a gente não percebe, mas às vezes está essa realidade acontecendo no nosso dia a dia. Os jornais vão posicionando as informações, mas às vezes o quebra-cabeças para a gente às vezes não fecha, mas esse pano de fundo já existe em cima do Belt and Road. Era esse o comentário que eu queria fazer. O Ling e Xie, aproveitando, queria bagunçar um pouquinho sua apresentação, tá, Ling? Para estimular também a participação aqui do pessoal. Então, o João Burko, aqui da Polyangels, tem uma pergunta, acho que você não quer entrar, João, e você mesmo fazer, ele quer que você, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre o Banshee. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Eu sei que acho que vocês imaginaram falar um pouquinho mais para frente, mas como ele levantou o tema, acho que talvez fosse legal. Quer comentar, João? Tudo bem? Tudo jóia? Então, vamos lá. Isso aí é o seguinte, conversando com
uma pessoa que está ligada ao comércio chinês, né, ela ressaltou bastante a importância dessa questão do guanxi, que é você conhecer as pessoas certas, e não só conhecer, mas também estabelecer relações com base em confiança, em favores, muitas vezes, de modo que você consegue chegar nas pessoas certas, porque é como se fosse um sistema de favores e troca de favores. Então, você teria que ser inserido na cultura e nesse relacionamento com os chineses para conseguir prosperar. E a gente, aqui no Brasil, com uma visão talvez um pouco diferente, a gente talvez não dê tanta atenção para isso, né? Então, é isso que eu gostaria de saber da perspectiva cultural, tradicional. Será que hoje em dia ainda é válido isso? Lindy, você quer responder ou eu conto a história do vender o carro para explicar o guanxi? Pode contar você, pode Tá contar. Ó, agora bom. ficamos curiosos com essa história aí do carro. Conta aí. Guanxi, assim, é que nem Jesus Cristo. Todo mundo na China, todo mundo no mundo inteiro sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Tá? Que nem, mas assim, eu tenho um exemplo fácil de explicar como é que significa o guanxi, olhando para as duas perspectivas, ocidental e chinês. Então, eu trago o exemplo do carro. Né? Vamos supor que eu tenho um carro, né? John Burke, né? João, vamos supor, eu tenho um carro usado da minha esposa que eu preciso vender. E eu acho que você é o cara que pode comprar meu carro. Você é meu amigo, eu conheço você, e eu acho que você é a pessoa que, puxa, podia comprar meu carro. O que eu faço no Brasil? Aqui no mundo ocidental, eu pego no telefone e ligo para você e falo assim, João, é o seguinte, eu tenho um assunto para falar contigo, eu tenho o carro da minha esposa, baixa a quilometragem, papapá, papapá, e se você se interessar, você me fala, eu estou pensando num preço mais ou menos assim, e dá para negociar, a gente vê se a gente faz o negócio, né? Tá? Pronto, é desse jeito, tá? Na China é um pouco diferente. Eu vou achar, vamos supor, você é amigo do Rui, eu também sou amigo do Rui. Então, eu vou ligar para o Rui e falar assim, Rui, quando é que você tem tempo? Vamos jantar? Vamos jantar? Vamos. Por isso que o chinês frequenta bastante restaurante. Tem jantar chinês, fecha os negócios no jantar no chinês. Você sempre escuta falar de comida, comida, comida. Então, vou ligar para o Rui. Aliás, a Ling organiza aí um banquete chinês que é fantástico, né? Para quem ainda não teve oportunidade. Aliás, foi assim que eu conheci a Ling, ela organizando um banquete chinês, explicando todos os pratos. Então, fica aí uma sugestão para nossa turma da Polyangels, aí uma hora a gente organizar um encontro desse também. Tá bom, isso é bom. Então, aí eu chamo o Rui e durante o jantar eu falo assim, como é que tá a família, etc, etc, etc. Depois, Rui, é o seguinte, eu tenho um carro da minha esposa, papapá, 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 e eu acho que o John Burke é o cara que podia comprar meu carro. Por quê? Porque o chinês não quer. Tem um problema que é ligado ao guanxi, que é o face, em inglês, que é a perda da face. Ele não quer passar vergonha de tomar um não do John Burke. Eu não quero tomar. Eu, por ser chinês, eu não posso tomar um, senão fica com problema de guanxi aí, né? De face com você. Então, eu falei essa história para o Rui. O Rui falou assim, anotado, deixa comigo. Eu vou ver. Aí ele vai ligar para quem? O Rui vai passar um pouquinho, um dia depois de dia, fala assim, aí, João, tudo bem? Vamos jantar? Pronto. Aí ele começa, João, a família tá boa, tudo bem, vovô tá bom, papai tá bom, etc. no jantar. E, puxa vida, você sabe que o Che, a esposa dele tem um carro, papapá, 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 e passa a história toda, e você fala assim, puxa, vou pensar, Rui, pode ser que sim, pode ser que, puxa vida, que bacana, até nunca nem tinha pensado, né? Não sabia, legal. Então, na verdade, esse sistema de guanxi também protege o sistema jurídico que não existe na China há muito pouco tempo atrás. Hoje, você vai perguntar, tem sim, tem sistema jurídico eficiente, justo, né? E isso substituía, tinha um avalista no meio dos negócios, tá? Então, essa realidade do leva e traz da informação, só que o dia
daqui um mês. Se você disser que não, vai passar um tempo, eu vou cruzar com você, tá tudo certo. João não disse não para o Che não ficou constrangido com o João, tá tudo certo. Tudo bem? E esse negócio de Guanxi também, depois de um favor que o Rui fez para mim, eu, na verdade, fico devendo um favorzinho para o Rui. Se o negócio, a gente fechou o negócio. E o filho do Rui pode descontar esse favorzinho, tá? Não precisa ser nessa geração, não. Pode ser na outra. Esse aqui é um jeito muito simplório de eu explicar o Guanxi para você, mas o Guanxi é um pouco mais complexo que isso, obviamente, porque demanda de várias nuances aí de formatos, às vezes governamentais, familiares, quem está em que nível de hierárquico da família para usufruir ou não desses guanxis aí. Então, é um pouco mais, mas simploriamente é isso. Não sei se eu consegui trazer a explicação. Mas agora que eu entendi a pergunta do João, porque ele é advogado, aí a China vai dominar o mundo. Você falou que na China não tem sistema jurídico, ele estava muito preocupado, e por isso a pergunta. Mas acho que agora está mais tranquilo, né, João? Mas, olha, o João não precisa ficar preocupado, porque eu tenho cliente que é banca de advocacia, né? E realmente, assim, a associação que o chinês faz com o advogado é o cara da briga, é o cara do litígio. Então, você tenta resolver as pendências, né, entre os chineses da melhor maneira possível com o uso de intermediários, né? Então, a construção do relacionamento entre pessoas e entre empresas passa por outras pessoas, né? E a gente, inclusive, orienta para quando forem em reunião, por exemplo, a gente participa de reunião de fusão e aquisição, né? Eu trabalhei muito tempo em empresa americana, sempre tem um advogado, um ou mais, né? Entre chineses, né? Não vale a pena, né? Depois leva advogado, mas não precisa, porque é uma coisa cultural de associar o advogado a litígio. Então, se você puder, né, evitar, porque é uma associação, não é que a pessoa pensa, fala, aí vem um advogado. Não, já pensei, é uma coisa cultural muito arraigada, né? Agora, tem um montão de advogado, tem todas as bancas de advocacia grandes, né? Elas estão na China já. Existem bancas de advocacia do Brasil que estão na China. Então, não precisa ficar preocupado, é só usar o momento certo. Agora, se você pensar bem, essa coisa do Guanxi não é muito diferente do que acontece no Brasil. Essa construção do relacionamento, né? É que a gente acaba não anotando, né, na cadernetinha para quem a gente fez favor ou deveu favor, né? Então, e isso o chinês guarda muito bem na memória, né? Legal, muito bom. João Marcos. Só fazer um comentário, desculpa. Pois não, João, à vontade. Só para complementar. Sabe que eu tenho uma arbitragem na China, na CIETAC, né, que é uma câmara bem grande, né? E o curioso, claro, sem dar detalhes do caso, mas assim, é curiosa a construção do caso, né? É uma credora chinesa contra uma empresa brasileira, nesse caso. E a construção das notificações é assim, durante todo o tempo, o executivo chinês coloca, olha, eu vendi a crédito e você quebrou minha confiança, você não honrou o compromisso, né? É muito voltado nesse lado da palavra propriamente, né? E depois, claro, aí sim entram os advogados, né? Então é verdade, é uma relação muito pautada nesse relacionamento, né? João, deixa eu aproveitar agora, só para complementar um detalhe aqui da realidade, né? A minha família, meu avô, né, era um daqueles jovens que com 14 anos passou para a clã de madeira, né, que inspeciona, compra, vende madeira de construção de prédios, né, de casas.
E, e ele me ensinou muita coisa em termos de Guanxi, né, que era que, assim, na verdade, como não existia o processo judiciário nas brigas comerciais, nos embates aí, subia na hierarquia da clã, né, a definição para o mestre regional, né? Então, uma vez definida, o mestre dizia: você está errado, você está certo, o processo acabava ali, né? Não tinha mais o segunda instância, a Supremo Tribunal Federal, ali acabava o negócio. Então, essa história de fio do bigode, né? E contrato é para ser modificado a qualquer momento, porque mudou as condições de como é que chama, econômicas ou sociais, ou qualquer, mudou o contexto que foi fechado o contrato. Para o chinês está muito claro que ele tem direito de renegociar o contrato. Então, às vezes, o contrato para a realidade chinesa, para diversos níveis, nós não estamos falando em estatais ou empresas multinacionais, aí que é pouco mutável às vezes, né? Porque já está previsto todos os detalhes das cláusulas, mas para o dia a dia do trading, puxa vida, o contrato às vezes vale muito pouco, né? Para a nossa realidade de western, né? de ocidental, tá? Então, é isso. Era isso que eu queria deixar. Então, houve uma transição, você vai pensar assim, puxa, quanto tempo? Menos de 30 anos para cá que deu um salto, e hoje você vai falar assim, putz, tem um monte de causas aí, de monte aí, até para divórcio, etc., coisas comerciais aí, caminhando bem, num padrão ocidental de primeira, né? A qualidade dos documentos e das causas aí, e a qualidade dos advogados e dos juízes, né? Isso aqui é coisa que 30 anos para cá se tornou alguma coisa que você fala assim, puxa, era de um jeito, né? Era muito, eu diria que elementar, e hoje caminha para um nível bastante próximo dos países desenvolvidos. Muito bom, tia. A explicação aí do carro acho que ficou claríssima, né? E olha, né, de novo, reforçando a importância da questão cultural, né? A gente fala tanto da diferença cultural entre empresas, né, que é importante conhecer a cultura para poder criar relacionamento. Agora, imagina falando de povos, né? Isso é muito mais relevante, acho que com certeza aí temos muito que aprender, né? Ok. Ling, se quiser seguir os seus slides, voltar a sua tela, por favor. Então, a gente estava falando agora há pouco da nova Rota da Seda, e eu ia falar para vocês de uma outra iniciativa da China, né, do governo chinês, que é o China Going Global. Esse China Going Global, ele tem uma orquestração, um planejamento, né, em que já tem mais de 15 anos, que silenciosamente as chinesas elas estão indo para outros países, né? Então você tem uma internacionalização nesse sentido, e você tem uma internacionalização por aquisição, né? Aquisição de empresas fora da China. Olha só, eu vou mostrar para vocês dois slides onde tem um aperitivo de iniciativas chinesas, não é? E que vocês vão ver que elas atendem, né? Elas respondem ao que nós vínhamos necessidade da China de transicionar para o próximo nível, tá? Então, olha só, o que a China quer, né? Então, vamos lá. A China quer aumentar a competitividade dela, né? Adquirir experiência, tecnologia, conhecimento humano para poder ir para o próximo nível. Tá? Essa é
uma das metas, né? A China também precisa de acesso a alimentos, produtos e serviços de alta qualidade para atender aquela demanda de consumo que eu dizia para vocês. A China também quer novos mercados ou novas fontes de demanda para produtos e serviços que estão com capacidade ociosa no mercado doméstico. Então, quando a gente fala da nova Rota da Seda, ela é excelente, ela atende o excesso de capacidade que tem lá, que o cara que está construindo o trem lá está sobrando capacidade. Então, ele vai construir o trem na Mongólia, né? Então, vamos dizer assim, essas ambições e, ao mesmo tempo, essas necessidades da China, elas fazem sentido quando a gente olhar as iniciativas do governo chinês, né? Outra coisa que a China quer são formas de investimento para desenvolver o portfólio das empresas chinesas. Isso é fantástico, Brasil. Né? Não só porque a gente tem uma economia complementar, mas porque a gente está precisando desesperadamente de investimento em infraestrutura. Né? E aí a gente volta naquilo que estávamos falando sobre Guanxi, sobre relacionamento. O que a gente precisa, né, é entender como chegar, né, como conhecer os modelos e como chegar nos protagonistas chineses. Né? Então, eu dizia para o Rui que assim, existem vários modelos para você encontrar um investidor, né? Vários modelos para você chegar no seu par perfeito, né? E não existe necessariamente a necessidade de você encontrá-lo na China. Às vezes ele não está mais na China, ele está na Alemanha, ele está na Holanda. Por quê? Porque ele já fez esse movimento de internacionalização, ele já adquiriu uma startup lá, e é essa startup que talvez seja o seu par perfeito. Mas o dinheiro vai ser chinês. Né? Inclusive, o Xie tem um exemplo, né, de empresas chinesas. Né? Você quer contar esse exemplo? Sim. Você vai ver que tem muitas empresas, né? Nós não estamos falando em estatais chinesas, mega estatais das 125, né? Que nem a revista Forbes distribuiu recentemente, né? De mega empresas. Nós estamos falando as que estão compactadas aqui no meio e que é puramente privada. Eles saíram no mundo, né? Eles se capitalizaram de tal forma que eles saíram para o mundo comprando na Europa, Estados Unidos, as de média tecnologia, a tecnologia que precisa para complementar o business deles hoje na China. Então, muitas vezes, hoje, você vai ser, na verdade, dependendo do teu tipo de negócio, vai ser contatado por uma empresa na Alemanha, ou na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, dizendo que ela gostaria de conversar com você. Mas, na verdade, o dono dela, no final, é uma empresa chinesa que, às vezes, você vai pesquisar, não tem um Serasa tão eficiente que nem aqui, né? O CNPJ lá, então você acaba não enxergando quem é realmente o dono ou pessoa física que está por trás daquela empresa. Mas isso não impede de você fazer ótimos negócios e achar um belo de um parceiro, né, nessa modalidade. Né? Então, o que está acontecendo, o porquê desse movimento dos chineses para fora e comprar a empresa? Aí você vai perceber que esta empresa de capital chinês no exterior, né, tem dois motivos. Um, porque ele mantém uma parte da família fora do país. Né? Tem o filho, o sobrinho ou alguém morando na Europa, morando nos Estados Unidos. O segundo propósito é que quando esta empresa que ele comprou no exterior, na Austrália também acontece isso, ele vai investir na China, ele entra como capital estrangeiro. Capital estrangeiro, vamos lá, capital estrangeiro aceito como capital estrangeiro e obtém todas as vantagens de uma empresa de capital estrangeiro, de investimento, é um FDI, né? Estrangeiro. Então, ele recebe várias vantagens tributárias ou vantagens
específicas para aquele tipo de negócio, então isso vale muito a pena. E às vezes você acoplado, o teu business acoplado a um negócio desse é melhor do que você fazer diretamente com uma empresa chinesa. É super vantajosa. Em termos dos benefícios daqueles 5 anos iniciais, é uma baita vantagem. Então, pode ser que aí seja na hora da alavancagem tua inicial de business, isso viabiliza uma coisa que às vezes é difícil nos primeiros anos. Oi, Eli, devolvo para você aí. Oi. Então aqui está resumido, né, algumas das, vamos dizer assim, das metas chinesas, né, o que eles têm que fazer. E, por fim, é claro que a China quer aumentar sua influência socioeconômica e construir uma reputação, né, construir um histórico de realização que facilite a expansão para novos mercados, né? E aí nós vamos mostrar para vocês alguns movimentos de empresas chinesas, né? E a hora que vocês forem olhando os nomes das empresas, né, e o movimento que foi feito, vocês vão conseguir identificar, né, quais desses itens, não é? Essas empresas estão atingindo, tá? Então, vamos lá. Provavelmente vocês conhecem este banco, né? Esse banco hoje pertence a uma empresa chinesa, né? É controlado por uma empresa chinesa, né? A Rio Tinto também passou a ser controlado por uma empresa chinesa. A Repsol, que nós conhecemos, hoje ela pertence à OPEC. EDP, Energias de Portugal, está aqui no Brasil. E aqui no Brasil, ela é controlada pela CTG, que é a maior empresa. A CTG, ela é uma estatal, né? É a maior empresa da China em geração de energia, não é? Estão ali na Vila Olímpia. A Volvo, que para mim era uma coisa icônica, né? Hoje é controlada pela Geely. Inclusive, a Geely controla 10% da Mercedes-Benz, né? É um pouco impressionante. Motorola, hoje é parte do grupo Lenovo. A Pirelli, né, que também para mim era um ícone, faz parte da ChemChina. Não precisa ficar preocupado, porque o calendário está continuando, tá certo? E por fim, o Clube Med. Por que chineses haveriam de comprar o Clube Med? Bom, porque chinês viaja pra caramba, né? Existe um número de 2018 que mais ou menos 150 milhões de turistas chineses saíram da China e foram para o mundo. Então, todos aqueles chineses que vocês viam, e todos eles com muitas sacolas, eles gastaram da ordem de 200 bilhões de dólares em 2018. Então, faz sentido comprar o Clube Med, né? E o Clube Med, então, é controlado pelo grupo Fosun. Mais algumas empresas, mais alguns movimentos. Ling, tem um Oi, pessoal que está participando diga. aqui, tem um pessoal que está participando aqui que acabou de descobrir que tem um chefe chinês e não sabia, viu? Isso daí é um perigo, sabe? E uma vez mais próximo. Por quê? Sabe aquela história dos marcianos, que eles estão entre nós? Então, é o que acontece com os chineses, né? Então, eu digo, olha, presta atenção, porque amanhã você acorda e sua empresa pode ser uma chinesa, né? Então, saber da realidade, saber desses movimentos é bem útil, né? Porque não tem, assim, se a gente olhar aqui, não tem um setor que eles gostam mais, tem muitos setores, eles gostam de tudo, né? Que eles gostam mais, eles gostam de tudo, né? Eles adoram o Brasil, né? E o Xia daqui a pouco vai falar o que eles gostam mesmo aqui do Brasil,
né? Então, se você está num desses setores, olha, você pode se preparar para se dar muito bem, né? Você pode preparar as presas, por exemplo, né? Enquanto executivo, né? Só para continuar aqui, olha só, você tem a Swissport, que hoje é controlada pela HNA. Quem é a HNA? É a Hainan Airlines. Hainan é uma ilha, tá? E fica no sul da China, pertinho de Hong Kong, né? Então, tem um clima tropical, é onde a turma vai para a praia, né? A praia boa da China. Só que Hainan, ele, há mais ou menos 2 anos, ele está sendo preparado para se tornar, e hoje ela já é, um porto livre, né? Então, lá você pode ir lá, chinês pode ir lá, comprar, fazer compras, não tem imposto, né? Hainan vai ter, vai ser um porto vai ser uma área de um free trade zone, né? E a gente olhando para Hainan, a gente diz, bom, Hainan vai chacoalhar a árvore lá, vai perturbar Hong Kong, vai perturbar Singapura, né? Hainan está sendo preparado para ser uma zona franca muito interessante. E foi a Hainan Airlines que comprou a Swissport, né? Aí você tem a Syngenta, né? Que também agora pertence a Can China, e a Syngenta. Por que compra a Syngenta? Né? Segurança alimentar. Não é? Eu tinha mesmo um amigo na Syngenta aqui no Brasil, e quando foi vendido, a primeira coisa que ele fez foi aula de chinês para todo mundo. Né? Pode ser uma iniciativa boa. Né? E aí você tem aqui a CPFL, ali em Campinas, pertence à State Grid, que é a maior empresa chinesa de transmissão. A Azul também é da Hainan Airlines, né? E aqui realmente não existe o controle 100%, mas em se tratando de chinês, é uma questão de tempo, né? E a 99 Táxi, que é do meu amigo, né, do Paulo Veras, foi completamente 100% vendida para Didi, né? Então, aqui são exemplos de empresas gigantescas que foram, de alguma forma, adquiridas ou juntadas com empresas chinesas, né? Mas isso não quer dizer que só empresas grandes, né, fazem esse caminho. Também, não só as empresas públicas chinesas, SOE, elas fazem esse movimento de aquisição, né? E a outra coisa que, assim, o Xie, por exemplo, ele tem uma apresentação que fala do movimento de internacionalização, em que você vê que existem, sim, chinês gosta de tudo, mas existem, sim, alguns setores que eles preferem mais. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Xie para vocês verem quais são os setores ou quais são as indústrias de interesse, tá bom? Tá? Eu vou manter a tela para ele poder falar, tá? Obrigada. Rui, quanto tempo nós temos? Porque eu estou vendo aqui pelo relógio, já está estourado o tempo aí. Não, está previsto até 18h30, certo, Rubens? É isso aí. Então, não, temos tempo ainda. Pode tá apresentar essa parte. E depois tem vários comentários aqui no YouTube. Eu vou pedir para o João Marcos depois trazer os comentários para cá para a gente continuar debatendo, tá bom? Tá bom. Eu vou tentar fazer em 10 minutos isso aqui para a gente ter tempo de conversar um pouquinho, tá? Olha, existe, para começar, para chegar nessas indústrias de interesse ou setores de interesse, a gente
vem lendo o plano quinquenal. Você sabe que vida de chinês ele planeja de 5 em 5 anos. O governo chinês planeja de 5 em 5 anos. Então, nós estamos no 13º plano quinquenal que fecha esse ano, tá? E o ano que vem começa o 14º. E lendo isso daí, a gente chega à conclusão de que esses são os setores interessantes para os chineses e que eles estão colocando dinheiro e que faz parte também, o Brasil participa muito disso. Vamos lá. A parte de produção agrícola, alimentos para aquele 1,4 bilhões de pessoas, o lugar que ainda tem capacidade para abastecer eles é o Brasil, Austrália e Brasil, mas o Brasil disparadamente é a menina dos olhos, não temos dúvida disso. Por isso que eles colocam dinheiro em infraestrutura de porto, ferrovias, né? Cabotagem para poder chegar aqui no Brasil, né? As rotas marítimas e os navios para poder chegar e sair daqui, e toda a energia elétrica necessária para produzir esses alimentos, né? Então, isso aqui é uma parte que a gente não tem dúvida de que é isso, e seguido nisso, já comentei a infraestrutura. Toda a infraestrutura que tiver a montante e a jusante ou equipamentos que estariam ligadas a isso, está no nível, está aqui dentro do segmento de infraestrutura, dentro do business deles. E transportes, né, que é naval, ferroviário, estaria dentro da preparação deles. Às vezes eles fazem projetos que às vezes não é o core, né? Metrô às vezes não é, mas o metrô de Salvador, quem sabe é um processo da BYD para aprender a colocar uma infraestrutura e botar os trenzinhos, né? Levei o presidente de uma das empresas ali em Shenzhen, dentro da BYD, né? Aquilo que a gente precisa para a cidade de São Paulo, ali que passa pelo aeroporto de Congonhas, eles têm dentro de um showroom deles, né? Funcionando para levar funcionário da fábrica para a portaria, né? Então a gente está esperando um desses aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, sem falar mal do nosso governo, mas é a realidade. Chegaram lá e olharam para cima e falaram assim, mas isso aqui funciona? Funciona, quer andar nele? Puxa vida, isso aqui é o que a gente está precisando lá em São Paulo, a gente está esperando acho que há 9 anos, puxa vida. Está no showroom, puxa vida. Bom, não vou perder tempo com isso. Aí, real estate, né, faz parte... Che, antes de você seguir, já que você falou de produtos agrícolas e alimentos, né, como uma grande área de oportunidade, o Júlio Vinícius está acompanhando a gente aqui pelo YouTube e ele está comentando sobre a questão da carne suína, né? Principalmente agora nesse momento que tem problema com a Alemanha, restrições de importação. Você consegue comentar alguma coisa a respeito? Olha, a China, eu tenho que voltar um pouquinho na história, que isso aqui é um tema legal, às vezes, de complicado e legal para conversar, mas é assim, eu tive algum pouco tempo atrás tendo que fazer uma palestra, eu acabei me enfiando um pouco mais na Organização Mundial de Saúde, né, nos dados lá, e eu percebi que, na verdade, na Ásia, diferente aqui das Américas, tem um problema sanitário de porco, de frango, de gente, quase que 2 por ano, às vezes, dependendo do país, 1 a cada 2 anos, ou seja, tem um problema de pandemia atrás do outro, né? Então, tudo isso dá um desequilíbrio tão grande no abastecimento lá e a perda do plantel lá de suínos ou de frango, ou esses desequilíbrios provocam todos esses processos posteriores, né, em cima do abastecimento ou não, os problemas, porque o chinês também depois não quer pagar um pouco mais, né, não é o chinês, mas é o próprio empresário, em cima dessas modulagens que acontecem. Então, às vezes é criado
em alguns momentos comercialmente problemas. Então, eu diria que esse processo é extremamente complexo, mas o causador deles, às vezes, a raiz do problema é puramente sanitário, né? E aquilo que a Angela Merkel fala, né? 60%, né, dos problemas que a gente tem é criado de animal para a gente, né? E isso é uma realidade e eu vejo assim, para evitar isso aqui é uma consequência de um problema raiz maior, né, lá na frente, em que o país que souber fazer da melhor forma isso aqui, proteger em termos na produção dele de forma estanque, né, isso teria um melhor resultado, né? E poderia ser. E eu acho que o Brasil faz isso muito bem, né? Apesar de toda a todo nossas dificuldades, eu diria que logísticas, etc., de incentivo, etc., mas o Brasil, devido aos empresários e às mentes brilhantes que tem no Brasil, a gente consegue até que fazer muito bem. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta do Júlio Vinícius, né? Beleza. Eu acho que sim, mas está aberto aqui se ele quiser comentar mais alguma coisa. E já emendo numa outra, já que você vai falar de real estate, né? Tem um comentário aqui do João Crestana falando que aqui no Brasil a oferta de unidades habitacionais para aluguel ainda é muito reduzida, né? E ele quer saber se tem interesse, né, da China estabelecer uma atividade estruturada, organizada para mudar essa situação no Brasil, né, no médio e longo prazo, tá? Então, dentro aí da sua fala, se puder comentar também, tá bom? Tá bom, vamos lá. O processo de real estate do chinês é para suportar a primeira lá, tá? Não deixando vocês triste aí, assim, tudo está na jusante de abastecer com matéria-prima para a China, porque eles já entenderam, não dá para apertar mais os produtores e baixar o preço do grão, das proteínas para chegar na China, só melhoria no modelo logístico, né? Baixar o custo da logística, dar azeitada no processo de transporte para a China. É o único jeito hoje que teria. Apertar o cara na produção está difícil. Então, quando a gente fala em real estate para moradias no Brasil, pode ser que seja numa quarta ou quinta onda para frente. Hoje, quando a gente falaria de real estate no mundo, é muito mais para atender a necessidade de infraestrutura do que realmente o real estate. O real estate, eles estão botando o negócio na China. O ponto de interesse é na China, porque tem 400 milhões de pessoas que vai sair do campo para as cidades no período de 10 anos. Faltam 400 milhões de pessoas. E 400 milhões de pessoas, multiplicada por número de casas, a média de pessoas nas famílias é de 3 e alguma coisa, né? 3 ponto alguma coisa pessoas por família, que é pequena, do pai, mãe e filho. Então, o foco lá na China, o real estate é na China. Aqui no Brasil, eu não consigo ver ainda muito claro alguma perspectiva de patrocinar ou de investimento no setor habitacional. Agora, continuando aqui, já viu o joinha lá, a manufatura high-end também é o foco, é a fábrica do mundo, né? E uma coisa que eu queria deixar aqui, depois a gente vai acabar comentando mais dentro de inovação, mas uma coisa é o conceito 4.0, né? Uma coisa que doeu no osso para mim, né? Aqui no Brasil, a realidade, eu sou engenheiro, e quando a gente fala assim, você é de uma empresa, você quer comprar uma prensa, aí você levanta a mão e fala assim, eu vou comprar uma prensa, faz aquela fila de vendedores mundiais de prensa na porta. Aí você fala assim, é que eu estou pensando em ter a prensa cor-de-rosa, bolinha azul grande, bolinha pequena preta. O cara fala assim, faço para você, não tem problema. A realidade chinesa é uma totalmente outra. O mundo inteiro compra. Então você vai vamos supor, na Tinduan, né? Que é uma das grandes fábricas de prensa lá, o cara fala assim, legal, você quer uma prensa de 120? Tá bom, eu tenho no estoque aqui 80.
dessa daqui. Você vai querer uma? Ah, eu queria pintado. Não, tá daquela cor, é daquele jeito. Não tem, não tem. Opa, agora já não tem 80, tem 40 agora. Você quer para hoje, você pega a cota de amanhã, da produção, da próxima produção. Opa, você demora um pouquinho mais, acabou a cota, você só pega a próxima cota. Então, é uma realidade totalmente diferente e os processos, né, às vezes, de lógicos que a gente tem, às vezes, de indústria hoje aqui no Brasil, que a gente tem, que é a escola europeia e americana, que foram levados para a China, houve uma transformação aí, e a gente vê em alguns movimentos, eu até convido vocês, exorto vocês a fazerem visitas para a China, né? E a Ling pode ajudar aí, mas assim, entender a nova lógica disso aqui, né? Muita gente fala assim, vou comprar um robô. Não, você compra o serviço do... Se é robô, se é qualquer coisa, é fazer um movimento lá para fazer o processo. Não é para comprar o robô e depois programar o robô. Não é teu business, você pede a operação. Então, o conceito está totalmente diferente e pensar diferente. E depois, o que o chinês vai colocar muito dinheiro, isso aqui vai chegar no Brasil, é a parte do technology, communication e information. Isso aqui não tem jeito. Toda a parte de 5G, que é a maior briga hoje no mundo, né? E a automação, a indústria 4.0 depende dessa perna, não tem jeito também. Isso eu vejo como um processo não mais reversível, né? Pode brigar do jeito que quiser com os Estados Unidos, mas isso não tem mais jeito, vai ter que fazer, vai acontecer por causa de custo. É custo e competição, né? Isso aqui é uma coisa. E o healthcare, né, que é outro setor interessantíssimo, por quê? Porque a população chinesa, a idade de sobrevida do chinês está ficando mais velho, melhor, comendo melhor, tendo todos os negócios, então eles investem maciçamente isso e vão exportar. Vocês claramente viram durante a pandemia, o único lugar do mundo que conseguiu responder com máscara, com EPI, né? Tudo que é EPI, tudo que é equipamento, tudo que é insumos químicos, tudo isso daí que consegue reagir rápido, infelizmente ou felizmente, é a China. Então, se porventura vocês forem olhar para business ligados a healthcare, não esquece de olhar para os pessoal de lá, porque esse é um ramo extremamente incentivado e que tem na jusante, na reta final, regulamentações muito claras e o abastecimento, o financiamento claro também disponível para quem está nessa jusante, né? É mais ou menos isso, pessoal, nessa primeira rodada aqui, e devolvo a palavra aí para o Rui. Legal. Achei muito bom, muito obrigado aí, acho que bastante esclarecedor. Olha, temos 15 minutos finais aqui do nosso bate-papo. Ô Ling, acho que até podemos liberar a tela, né? Voltar aqui para os vídeos, para a gente fazer algumas perguntas finais aqui. Olha, o Jean Burkle, que já interviu, está comentando aqui sobre aquele slide que você mostrou, Ling, né? Das empresas que estão virando ou já viraram chinesas, né? Que de fato é muito impressionante. E o que ele pergunta se a maioria dessas empresas são estatais ou se tem muitas delas que já são privadas. Deixa eu ajudar nessa resposta aqui. Volta lá ali, a gente comenta um pouquinho rapidamente. Boa parte deles são estatais, tá? Só que assim, na China todos eles têm investimentos cruzados, né? Ou seja, eles sempre têm um pouco de capital estatal misturado no meio, por questões deles de ajuste. Então você vai olhar, State Grid é puramente estatal, mídia é mista, né? A Chen Chemical. Então, a resposta simples para todo mundo, né, para genérico, é que das 100 maiores, Sinopec é estatal pura, né, mas as outras, Fosun é misto, né,
Então mas assim, no final do dia é que nem a Previ, né? A Previ investe em um monte de empresa aqui no Brasil. No final sempre tem um pouquinho de capital estatal no meio. Olha, tem uma pergunta aqui bem desafiante aqui do Rafael Guanais. Rafa, se quiser até abrir o microfone e a câmera, ele pergunta aqui, Ling e Xê, nesse mundo que a gente está vivendo aí, que está, né, uma crise grande do ponto de vista econômico, político, sanitário, ambiental, quer dizer, uma dificuldade enorme, como é que vocês acreditam que a China está pensando, né, o chamado soft power, quer dizer, a questão de relacionamento com outros países, a questão de influenciar os outros países para aquelas linhas, né, que a China acredita. Como é que vocês veem isso? Rafa, não sei se você quer completar ou reformular aí a pergunta, é isso mesmo? Prazer falar com todos vocês. Assim, eu resumiria eu trabalho com a China já há 13 anos como consultor na área de cultura de negócios e de cultura em geral. Essa é uma questão que me desperta muita curiosidade e muito interesse. Eu resumiria assim, para você obter uma posição de disputa, porque eu acho que existe uma disputa no mundo, sem falar em hegemonia, sem entrar nessa polêmica, mas de conquista, né? A Rota da Seda, a nova Rota da Seda, todas essas iniciativas da China ocupar o lugar que ela acha que lhe é devido, recuperar o seu lugar assim no mundo de 200 anos, que é um lugar de protagonista. Você precisa conquistar corações e mentes também, usando um outro termo caro à minha geração, né, Rui? Você precisa conquistar corações e mentes. Como é que vocês veem as iniciativas do governo chinês? O que ele projeta em relação a essa questão para o resto do mundo? Vou comentar e depois a Ling fecha um pouquinho, né? Primeiro, aquela velha história que quando você não vê os bastidores, né, você acha que os caras estão nadando em dinheiro, a vida está fácil. Eu conheci a China, a primeira ida de volta para a China não foi em 87. Tinha só bicicleta lá, né? E tinha aquele bendito FEC, né? Que é o Foreign Exchange Currency, que é um segundo tipo de dinheiro, porque o renminbi não era convertível para comprar produtos que aquele FEC te permitia ficar no hotel 5 estrelas, que era só para estrangeiro, e podia comprar produtos, alguns tipos de produto livremente, mas o outro dinheiro só com o valezinho para você comprar. Só que isso é um formato onde mostra que eles saíram do momento onde eles comiam arroz, uma boa parte da população comia arroz com mofo, né? 40 anos atrás. E hoje eles importam arroz de primeira, de qualquer lugar, o melhor arroz japonês, o melhor arroz tailandês, e coloca na mesa. Só que assim, a vida nunca foi muito fácil e continua não sendo muito fácil do lado de lá. Então, primeiro, eles estão tentando resolver o problema de poluição, o problema de matriz energética, mais um monte de problema, manter aquele pessoal todo comendo bem e não todos os discursos do Xi Jinping que você vê no mundo, né? Qualquer momento ele fala de social welfare, né? Isso aqui ele sempre repete, isso é verdade. Ele tem uma meta de agora, a construção de Road and Belt e etc., você vê que, assim, puxa vida, ele tem que trazer essas empresas estatais que estão indo para o exterior. O Road and Belt tem um propósito que é realmente resolver o abastecimento de alimentos, fazer com que a máquina de produção industrial, os business deles continuem girando, porque senão eles são aquilo que a Ling sempre fala, né? Eles são um elefante em cima da bicicleta. Agora eu diria que não é mais um elefante, é um dinossauro em cima da bicicleta, né? Se ele parar de pedalar, ele cai, né? Então, alguns negócios, dependendo do formato que você enxerga, é uma hegemonia mundial, etc., mas
tem na base, não porque eu sou chinês, mas tem uma base genuína de necessidades por trás disso, que eles precisam resolver, senão o dinossauro cai da bicicleta, né? Precisa de caminhar dessa forma, e as outras coisas, às vezes, é consequência disso, né? Algumas, e não é nada muito abrupto, né? Dessa forma que eu vejo, tá? Eu queria deixar o complemento para a Ling aí. Eu agradeço a pergunta do Rafael. Nós todos estamos... eu sou da geração que aprendeu inglês vendo filmes de inglês, né? Então, essa influência ou essa hegemonia americana, e o soft power, né, dos americanos, ele foi entregue para nós de vários formatos, né, em vários formatos, né? E eu ainda não vejo esse tipo de movimento. Estou começando a ver esse tipo de movimento por parte da China, né? Eu concordo com o que Xie diz, né? Eles têm problemas e questões mais prementes, né, do que isso, né? Do que é claro que a China quer construir uma reputação, quer construir um histórico de realização, né? E de alguma forma também ampliar a sua área de influência, né? Contudo, eu acho que, por exemplo, agora na pandemia, a China teve várias oportunidades, né, de fazer essas boas ações, né, de ampliar isso. Realmente, a Rota da Seda é um exemplo, né, claro de onde a China vai usar a influência, né, não só para colocar os projetos de infraestrutura clássicos, mas também dos modelos de, vamos dizer, de governança, né? Mas eu diria o seguinte, acho que eu diria o seguinte, não dá para dizer que a gente está num processo que isso é o principal, vamos dizer, né? Eu não vejo dessa forma, né, como principal. O que eu vejo então, ultimamente, né, o que eu vejo é eu tenho visto filmes, né, produzidos pela China, mostrando os chineses fizeram acordos, né? Então, por exemplo, o grupo Alibaba tem um acordo para fazer conteúdos de filmes e distribuir filmes com Steven Spielberg, né? Então, é claro que isso são pontas do iceberg, né, de divulgação ou de expansão da cultura chinesa, né? Isso sem falar, você deve conhecer, nos institutos Confúcio, que estão no mundo inteiro ensinando o chinês, né, a custos muito baixos, né? Então, não eu acho que é algo indiferente, mas eu acho que ainda está em evolução, né? Se é que eu posso, esse é o melhor que eu acho que eu consigo responder, né? Rui, como é que nós estamos de tempo? Estou um pouco... Não, a gente já está indo para o encerramento, até porque 18h30 pontualmente a transmissão no YouTube é interrompida, né? Então, já deixamos aqui vários ganchos para a próxima rodada, tem até algumas perguntas, tem o próprio Júlio, né, que fez a pergunta sobre alimentos, vamos deixar para continuar o questionamento dele para o próximo debate. E aí, Ling, comenta em 1 minuto cenas do próximo capítulo, tá? Para a gente se preparar. Então, Continue mandando comentários pelo chat do YouTube, que a gente vai preparando a próxima rodada daqui uma semana, né? Então, comenta em 1 minuto. Então, não percam
na próxima quinta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Eu e o Xê vamos estar aqui e vai estar o Xê também a semana que vem. A semana que vem a gente vai focar no China Going Global. Para onde que a China está indo, o que, que ela está fazendo e os efeitos no Brasil, né? E como nós que estamos aqui, como a gente pode se preparar, né, para as oportunidades. Então, entender quais são os modelos de oportunidades e como a gente pode se preparar para essas oportunidades. Então, isso é o próximo episódio. Então, se vocês acharam aqueles 2 slides de empresa chinesa comprando e tal, tem mais a semana que vem, tá bom? Legal. Bom, Ling e Xê, muito obrigado, foi fantástico, de fato, superou aqui as nossas expectativas, né? Como eu comentei no início, eu estava há muito tempo querendo ter um debate mais aprofundado, mais consistente sobre a China, né? Parabéns. Estamos aqui na nossa temporada Netflix, né? Teremos mais 2 episódios. Então, quem for participar, continua mandando comentários pelo chat do YouTube, porque aí a gente pode, inclusive, preparar, né, alguns temas, já algumas respostas para a próxima semana. Tá? Pessoal, muito obrigado a todos, acho que foi riquíssimo, né? Acho que tem uma grande mensagem sua, Ling e Xê, né? Oportunidade, né? Vocês estão falando de oportunidade, Sim. que é tudo que esse nosso grupo aqui de investidores da Polyangels está buscando o tempo todo, né? Então, acho que vocês estão abrindo uma porta, como o tema, aliás, da nossa temporada é uma janela para a China, né? Vocês estão abrindo várias janelas, várias portas, né? Para a gente explorar, acho que é só o começo, né? Então, muito obrigado a todos pela participação. E esperamos todos de volta na próxima quinta-feira, 17 horas. Xê. Xexê. Xê. Xê. Xê.